Olá! Começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. E o convidado de hoje é o deputado estadual Jefferson Rodrigues, do Republicanos, que substituiu o antigo PRB. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, deputado. Eu que fico grato, feliz de estar aqui com a amiga e com todos aqueles que nos assistem pela TV Alegro. O prazer é todo nosso. Bom, deputado, o senhor já está no segundo mandato como deputado estadual. Teve papel importantíssimo na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O senhor foi o relator desse projeto. Tem vários outros projetos aqui de autoria do senhor e todos com essa bandeira da família, né? O senhor sempre procura inserir a família em seus projetos. Primeiramente, eu gostaria de saber o motivo, né? E depois a gente fala um pouquinho da LOA. Ok, minha amiga, aqui o Parlamento goiano, nós temos 41 deputados estaduais. Esses 41 deputados estaduais, eles expressam muito bem o sentimento do povo dos 7 milhões e 200 mil goianos. E nós, na condição que estou também no Partido Republicano, o Partido Republicano, que é um partido conservador nos costumes e liberal na economia, nós temos o entendimento, como eu acredito que a grande maioria das pessoas que está nos assistindo também, que a família natural, ela é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, sabemos que a sociedade vai bem. Mas se a família vai mal, a sociedade também vai mal. E um fato interessante, que durante muitos anos, os homens e as mulheres de bem do nosso país, a grande maioria, tinham vergonha de expressar o seu sentimento patriótico, o seu sentimento de amor à pátria, amor a essa instituição e o reconhecimento a essa instituição tão importante que é a família, e por isso a família ela sofreu muito nesses últimos anos. O senhor acha que por ser pastor, né, o senhor é da Igreja Universal, por ser pastor e estar envolvido diretamente com a comunidade, isso influencia muito na autoria dos seus projetos com relação à defesa da família? Porque é a nossa essência, a essência do parlamentar. É a forma que nós vemos a sociedade, é a forma que nós valorizamos aquilo que para nós é mais importante. Então, no momento em que nós estamos com a nossa assessoria, nós buscamos pautar projetos de lei que venham valorizar a família natural, valorizar os indivíduos da família, contra a luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica, contra a violência à mulher, porque isso é um absurdo que no século XXI nós venhamos viver situações como essa que nós temos vivido e que, infelizmente, para muitas pessoas se tornou natural. Sim. Que, infelizmente, as pessoas, às vezes, amiga, elas estão pacíficas com a violência contra a mulher e muitas vezes elas não imaginam. Por exemplo, tem músicas sertanejas aí que muitas mulheres já cantaram aí dezenas, milhares de vezes e elas não subentendem ali que ali é uma violência contra a mulher. Por exemplo, tem música, parece uma das grandes histórias e que o povo goiano tem tanto orgulho, que é o Leonardo, né? Leonardo, ele tinha uma música, talvez ele nem imaginava, ele não teve esse entendimento, como muitas pessoas não têm. Aquela música, vou te amarrar na minha cama só para fazer amor comigo. Que isso é estupro, aí. Pois é. Isso é estupro, então. E as pessoas fazem isso sem maldade. As pessoas fazem isso, elas cantam essas músicas e elas não entendem. Está enraizado. Está enraizado, por exemplo. Cabocla Teresa. Cabocla Teresa, que é um dos primeiros sucessos da música caipira na rádio em todo o Brasil. É um feminicídio. E naquele feminicídio ali, é valorizado no final da música como um homem que lavou a sua honra. E isso antigamente a lei permitia, coisas que hoje já não se permite mais. Então está impregnado, infelizmente. Quantas vezes você que está me assistindo, você já cantou músicas que você às vezes não teve esse entendimento. Isso não é culpa do cantor Leonardo, pelo contrário, é uma pessoa fantástica, uma pessoa que honra os goianos têm pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela
pessoa humana que ele E foi o contexto da época também. Graças a Deus, o mundo muda. Vai mudando. E vai mudando para melhor, né? Vai mudando para melhor, sem sombra de dúvida. Bom, já a gente pode citar 2 projetos, então, do senhor sobre a família, que ele defende o idoso, né? Como institui o Dia do Idoso aqui na casa, o Dia Estadual de Conscientização do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E o outro também, ele assegura o sigilo dos dados das mulheres que passaram por violência. Esse aqui, deputado, por que, no caso, o sigilo dos dados, tanto das mulheres quanto dos filhos? Gente, muitas vezes existem pessoas que não estão preparadas do seu lado emocional de ser pai, de ser esposo. E nesse lado emocional, muitas vezes a pessoa, por estar muito aflorada, as pessoas perdem a sua razão. E muitas vezes a pessoa perde a razão sem perceber que está perdendo a razão. Então, se a pessoa ela quer valorizar o que tem, então ela cuida. E quantos homens não têm tido a sensibilidade de saber cuidar das suas famílias, da sua esposa, dos seus filhos, e muitas vezes trazendo até para o lado que pode até fazer aquela mulher ter consequências terríveis. Então, quando nós vemos a questão do sigilo, é para justamente defender essas mulheres que estão geralmente num grau de risco, de segurança das suas próprias vidas e da vida dos seus próprios filhos. E, infelizmente, quando eu vejo assim, eu como homem, porque eu vejo que a violência contra a mulher, ela tem que ser discutida não só pelas mulheres, que a gente vê muitas mulheres aqui, temos a nossa amiga a deputada Adriana Costa, que é uma grande companheira aqui dessa luta também em defesa contra a violência à mulher e o feminicídio, mas este tema tem que ser mais debatido pelos homens. Porque o homem tem que entender, e eu vejo, que é muito sério quando você, por exemplo, aquele homem que ele sustenta o seu lar, sustenta a sua esposa e filhos. Nós temos que trabalhar, claro, as leis que temos apresentado aqui é para defender a mulher. Sim. Mas nós não podemos esquecer também que temos que trabalhar na mente desse homem. Nós temos que fazer que este homem, que é um homem que está gerando uma violência e uma agressão terrível contra a sua família e complexando seus próprios filhos, porque você vai para uma filha que vê a mãe apanhando todo dia, ela não quer ser esposa. Qual é a motivação? Eu vi minha mãe apanhando a vida toda. Eu vi minha mãe sendo humilhada, eu vou querer isso para minha vida? Então esse marido, este pai, ele não tem a complexidade, da gravidade do que ele está trazendo para a sua própria vida. Então nós apresentamos um projeto de lei também para que venham ter os grupos reflexivos. Os grupos reflexivos que inclusive são bem trabalhados pelo Poder Judiciário aqui do nosso estado. Porque o juiz, o promotor, ele sabe muito bem aquela realidade, ele tem a sensibilidade de ver e de ver além. E sabe que se nós não trabalharmos para em cima desses grupos reflexivos, para mudar a mentalidade do agressor, a gente vai estar, infelizmente, enxugando gelo. Verdade. Deputado, o senhor usou recentemente a tribuna da Assembleia para dizer que saiu da base do governo. Eu gostaria de saber o motivo, houve algum motivo, ou foi uma decisão do senhor ou do partido? Não, decisão nossa não foi, né? Nós ficamos aí desde o início do mandato do governador Ronaldo Caiado. Nós fomos um dos primeiros deputados estaduais a aceitar, porque nós não trabalhamos para ele em 2018, trabalhamos para, até então, na época, candidato a governador Daniel Vilela, né, um grande amigo também. E nós, a partir do momento que fomos eleitos o segundo mais bem votado do estado e vimos que o Brasil, naquele momento histórico, estava mudando e acreditávamos também nessa grande mudança aqui no estado de Goiás, nós fomos para a base e trabalhamos arduamente, não somente como voto para a base, mas na defesa do governo do governador Ronaldo Caiado aqui na Assembleia. Eu, como vários outros deputados. Mas existem muitas vezes decisões que não são tomadas por nós, são tomadas por outras pessoas, né? E essas pessoas que tomam essas decisões, nós temos que respeitar o posicionamento delas. Então, respeito o posicionamento e agora eu tenho até mesmo mais liberdade de votar de acordo às aquilo que muitas vezes, porque nem todos os projetos, eu sei que
O governador Ronaldo Caiado tem uma boa intenção e tem desenvolvido isso, um bom trabalho no que diz respeito à frente do Estado de Goiás. É inegável isso. Nós, como relator da LDO e da LOA de 2019 para 2020, relator da LDO de 2020 para 2021, economicamente nós estamos vendo isso. Estamos vendo que a intenção, o desejo e existem resultados que têm que ser parabenizados, né? Mas existem outras ações no campo político que nós não concordamos em alguns posicionamentos. E as pessoas têm o direito de se posicionar e nós temos que ter o direito de respeitar o posicionamento delas. Então partiu do DEM essa... Não, partiu daqueles que estavam daquele que está no governo e que viu que naquele momento não era tão importante nós estarmos fazendo parte da base do governo. Mas nos dá mais liberdade. Nos dá liberdade de trabalhar numa linha de independência, respeitando o governo, votando naquilo que a gente vê que é certo e correto e louvável para a sociedade, e aquilo que a gente fazer uma análise e ver que temos um pensamento, uma convicção diferente, votarmos de acordo às nossas convicções. A senhora acha que isso não vai atrapalhar as relações Não. em aprovação de projetos aqui na casa? Não? De forma alguma. Eu acho que o bom relacionamento ele vem através do respeito. Nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que respeitar a história das pessoas. Eu acho isso assim, quando eu vejo alguém agredindo alguém, falando na vida pessoal de alguém, eu acho isso uma tremenda falta de respeito. Porque nós temos que respeitar a história de cada indivíduo. Ele pode ser quem for, independentemente ele tem uma história. Então você, antes de falar de alguém, pensar e ir nas redes sociais falar de alguém, nós temos que parar, pensar, analisar e refletir. E a história do governador Ronaldo Caiado é uma história de respeito aqui no estado de Goiás. É um homem firme, é um homem que não faz politicagem, isso eu parabenizo ele não faz politicagem, é o sim, sim, não, não. Entendi. Né? Mas que às vezes ele tem um posicionamento dele do sim, sim, não, não, e a gente tem que respeitar. Tá certo. E terá sempre o meu respeito. E isso é democracia, né, deputado? E a minha admiração neste ponto de vista dele sempre não fazer essa politicagem, a palavra sim, sim, não, não, e a gente respeita o posicionamento desse grande governador do nosso estado de Goiás e que acreditamos que em muitos pontos ele tem acertado e tem feito um excelente trabalho. Que bom. E é bom saber que as pessoas pensam diferente, porque é assim que a gente cresce, o mundo muda, com as opiniões diferentes e é claro, igual o senhor falou, com respeito. Respeito. A essas opiniões, eu, por exemplo, eu sou conservador. Eu acredito na família natural. Mas não é porque eu sou conservador e acredito na família natural que eu tenho de respeitar aqueles que têm uma opção sexual do homossexualismo. Exatamente. De forma alguma. Eu, por exemplo, o meu cabeleireiro é um homossexual, que é o Cleitinho, que eu vou falar de novo, viu, Cleitinho? O melhor cabeleireiro de Aparecida de Goiânia. É você, aí na Vila Brasília. Respeito muito ele. E ele me respeita também. Então, quando você vive uma sociedade que existe o respeito, você só tem a acrescentar, a enriquecer o diálogo, a discussão e a democracia. Bom, parabéns, deputado, que é assim que a gente espera das pessoas, espera isso dos parlamentares, esse respeito às diferenças, porque é isso que faz o mundo crescer. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final do programa. Se o senhor quiser falar algo aí bem rapidinho, uma mensagem para esse tempo de pandemia que a gente está passando, a segunda onda vindo aí, infelizmente chegando, né, na Europa, no Brasil, a gente agora que está levantando do tombo, pode usar a palavra, rapidinho. Meu povo querido do nosso estado de Goiás, se previna. E não é somente a questão do distanciamento, que hoje a gente fala, que estamos na época das eleições, que temos que ter bastante. Você vê, estamos aqui praticamente a 2 metros um do outro, né? Estamos usando máscara. E a gente não encostou nem nada, está mantendo tudo aqui. Todo o distanciamento, protocolo de acordo à Secretaria Estadual. Mas as pessoas, elas têm que ter essa consciência que temos que continuar a viver, a vida continua. E para que você venha ter tanto respeito para a sua saúde, para a saúde das outras pessoas, com essa questão do respeito, você tem que ter esse distanciamento. Se você está com alguns sintomas, não saia de casa, faça o exame, não brinque com a vida, porque muitas vezes você é uma pessoa que o Covid está passando por você e você está bem.
mas o seu vizinho, o seu amigo, que muitas vezes tem uma doença que está alojada no organismo dele há 15 a 20 anos e ele não sabe que tem essa doença, mas o Covid vai saber quando detectar. E quantas pessoas estão morrendo que aparentemente eram tão saudáveis e depois descobrem que não tinham a saúde que imaginavam ter. Então vamos vigiar e vamos trabalhar, porque a vida continua e Deus é com aquele que acredita e vai em frente. Tá certo. Orai e vigiai, né? É. Aí ele fala, não é só orar e vigiar, é vigiar e orar. Vamos vigiar, vamos orar, mas vamos vigiar, fazer nossa parte. E na presença de Deus, como a amiga colocou aqui, vigiar e orar, nós temos que... E se cuidar, né? Se cuidar. Tá certo. Tá bom? Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Obrigada a você também que esteve aqui com a gente. Continue com a nossa programação e até a próxima edição. Até mais.